Então as ações da AES Brasil estão despencando, já cai mais de 15% nesse ano, e aí eu te pergunto, é uma cilada ou é uma oportunidade? Será que é possível saída do Brasil, o crescente endividamento e a queda do lucro trazem perspectivas de novas quedas, o que deve preocupar aí quem investe nessa empresa? Ou será que esse é um bom momento para seguir comprando as suas ações, como por exemplo o que vem fazendo aí o Luiz Barff, maior investidor pessoa física da Bolsa? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo, além de primeiro te dar um panorama sobre a AES Brasil pro ano de 2024, te mostrar como anda seu pagamento de dividendos, revelar se essa é uma ação barata ou cara de acordo com o meu método para selecionar ações, de acordo com a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, e aí também falar o que eu tô fazendo, né? Se eu ando comprando ações da AES Brasil, se eu já tinha elas, estou mantendo, enfim, depois te explicar a estratégia que eu sigo, fica mais fácil de ver o que eu tô fazendo. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, em que em um determinado momento eu vou te dar uma chance de conhecer 10 das ações mais baratas da Bolsa. Aí comenta se você é acionista ou não de AES Brasil e vamos lá. A AES Brasil é uma empresa do setor elétrico e do subsetor de geração de energia. Ela é mais especificamente uma geradora de energia com foco em energia renovável. Hoje em dia ela conta com mais de 5 gigawatts de capacidade instalada, sendo 4 em operação e outros 700 megawatts em construção. Tem aí 23 ativos de geração de energia hídrica, eólica e solar, além de 3 pequenas centrais hidrelétricas e 9 complexos eólicos, sendo 3 solares. E embaixo da AES Brasil, a gente tem a Tucano Holding, a AES Comercializadora, a AES Brasil Operações e a Ativos Eólicos Operacionais. Bom, olhando aqui para quem são os sócios da AES, o que a gente tem? Cerca de 47% está nas mãos da AES Corporation, que é controladora da empresa, quase 7% de participação do BNDES, 40% de free float, outros acionistas, e 5% de ações do BARS, maior investidor pessoa física do Brasil. Bom, nos últimos 6 meses a empresa vem caindo aí 12%, nesse ano já é mais de 15%, sendo que se a gente for olhar um prazo um pouquinho maior, mas ainda assim curto, o que a gente vê é uma alta ali de cerca de 4%, muito abaixo do Ibovespa, que no mesmo período rendeu 26%. E aí, considerando que uma ação ela é nada mais nada menos que a menor parcela de uma empresa, é muito comum o resultado da ação, essa oscilação que eu acabei de te mostrar, está relacionado com o resultado que a empresa está gerando. Então o que eu quero fazer aqui é abrir a apresentação de resultado da AES Brasil e te mostrar o que aconteceu com essa empresa recentemente. E eu quero destacar aqui 5 pontos, tá? Sendo que o primeiro deles é o aumento de 35% na margem líquida, bastante impulsionado aí pelo crescimento de energia eólica. O segundo, aumento de 42% no EBITDA consolidado. Lembrando aqui que o EBITDA é algo similar ao lucro operacional. E numa demonstração de resultado de uma empresa, entre o EBITDA e o lucro líquido, a gente tem as despesas de depreciação e amortização, receitas e despesas financeiras e imposto de renda sobre o lucro líquido. Um ponto interessante aqui sobre o resultado da AES é que, embora ela tenha crescido bastante no EBITDA, se você for olhar para a última linha, para o lucro líquido, houve uma queda de 18% no lucro líquido consolidado. Isso comparando o quarto TRI 23 contra o quarto TRI 22, ano contra ano, a gente vê uma alta de 4% no lucro líquido. Aliás, curiosamente, patamar idêntico ao do resultado das suas ações nos últimos 12 meses. Bom, desse lucro, a empresa decidiu distribuir 55% dele, que deu 45 milhões de reais para os seus acionistas. E como resultado de muitos investimentos que a empresa teve que fazer nos últimos trimestres e anos, o que a gente viu foi um aumento constante no seu nível de endividamento. A dívida líquida saiu de 6,5 bi para 9 bi, embora com o crescimento do EBITDA no quarto TRI de 2023, houve uma pequena queda na relação entre dívida líquida e EBITDA, que vinha aumentando gradativamente e voltou para 5,3 vezes. Eu sei que muitos investidores ficam na dúvida, né? Pô, será que esse panorama indica que a empresa tá cara? Ou será que vale a pena ter em carteira porque novos projetos vão rampar, a empresa vai crescer a geração de caixa? Enfim, é nesse tipo de dúvida que eu vejo como faz a diferença você ter uma estratégia para seguir na sua vida. O investidor que ele tem uma estratégia, ele tem um processo para olhar para alguns números ou olhar para a situação macro e entender se cada ação que ele está pensando em comprar ou não está barata ou está cara. E quem não tem estratégia acaba tendo que fazer análises muito qualitativas, com base em muitas narrativas e não necessariamente com base numa comparação entre preço que a ação está sendo vendida e o seu real valor. E além disso, o cara que tem uma estratégia, ele consegue entender exatamente quanto que ele tem que ter investido em ações e dentro da classe de ações, quanto em cada empresa. E aí fica a reflexão.
pô, será que para tua carteira, considerando os teus objetivos financeiros, considerando onde você quer chegar, a AES Brasil faz sentido estar ali? Claro que essa resposta aqui vai depender de como você investe, quais são teus objetivos, eu não consigo saber disso, porque eu gravo aqui olhando para uma câmera, mas eu garanto que se você tivesse acesso a 1 hora de consultoria financeira, isso ficaria muito mais claro, né? Porque um consultor conversaria direto contigo, um consultor é um cara especialista nisso, é um cara que te faria as perguntas certas para te conduzir a entender se faz sentido ter AES na tua carteira ou não. Isso torna ainda mais importante quando você sente que não tem tempo para tomar as melhores decisões de investimentos, né? Pelo menos foi isso que falou um seguidor que recentemente fez uma análise de carteira conosco e comentou que ele recomenda essa experiência principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Bom, para te ajudar nisso, eu tô liberando algumas vagas gratuitas para sessões de análise de carteira. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, nessa sessão a gente vai entender como é que você está investindo, o que dá para melhorar e o que a gente faria se você investisse com o nosso método. Essas sessões estão disponíveis para quem está assistindo esse vídeo e tem uma carteira de investimentos a partir de R$500 mil, então você tem 500 mil, 1 milhão, 5, 10 milhões ou mais. Faz muito sentido para ti e se você quiser que a gente te ligue e agende 1 hora de conversa, aperta nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição. Voltando aqui à história da AES, tá? Não é só a queda de 18% no lucro que assusta muitos investidores, que aliás essa queda foi causada por um maior nível de despesas financeiras e também as despesas operacionais que cresceram no período menos que a receita. Mas enfim, esse cenário desafiador de endividamento tem feito a empresa cogitar sair do Brasil. Falando em termos de endividamento também da sua holding. E aí, segundo Lauro Jardim, colunista do Globo, a AES Brasil contratou bancos como Itaú e o Goldman Sachs, para vender seus ativos de geração de energia elétrica no país. Ressaltando que essa iniciativa seria para conter o endividamento elevado e a alavancagem da empresa. Segundo Rui Hungria, analista da Empíricos, esse pode ser um passo positivo para a empresa investir em recursos onde o custo da dívida não é tão alto quanto no Brasil. Só que, por outro lado, esse pode não ser o momento ideal para a venda desses ativos, já que eles são precificados com base no preço de energia, que sofreu uma queda pela metade até o começo do ano, mas que deve se recuperar nos próximos meses graças a uma diminuição das perspectivas de chuva e da onda de calor causada pelo El Niño. E o que eu acho mais brilhante dos investimentos é que é tudo uma questão entre preço e valor. Então, enquanto a holding pensa em sair do Brasil, em levantar recursos para diminuir o seu endividamento, Luiz Barsi, filha do Barsi, comentou recentemente num podcast que a AES Brasil é uma ação bem importante na carteira do rei dos dividendos. E ainda disse que o movimento de saída do Brasil é um movimento precipitado e argumentou que a AES colocou bilhões de reais em investimentos, fez 2 follow-ons e acha que essa empresa já bateu seu pico de alavancagem e deve se recuperar nos próximos anos. E que a prioridade zero a partir daqui é ir se desalavancando. É porque não trouxe o contexto, mas uma relação de dívida líquida e EBITDA acima de 3,5 vezes é uma relação bem alta, né? E a AES está em mais de 5 vezes. Enfim, fechando aí o que a Louise disse recentemente, ela não crê que a saída do Brasil vai de fato acontecer. E afirma que o Barsi pretende manter essa ação na sua carteira até que haja informações mais concretas sobre a eventual venda. Bom, então até aqui a gente já entendeu que o futuro da AES Brasil é incerto, a gente nem sabe se ela vai continuar listada ou não. Agora, um grande ponto que chama a atenção de muitos investidores é sobre os dividendos, né? Até porque o Barsi, ele é considerado o rei dos dividendos, ele gosta da AES Brasil, como eu acabei de te mostrar, e aí muitos se assustam porque quando olham o histórico de dividendos da AES, vê que ela não tem um histórico brilhante, né? Não pagou em 2023, em 2021 o yield foi de 2%, em 2022 foi pouco mais de 1%. E embora, olhando para trás, entre 2006 e 2011, tenha chegado a pagar bastante, até R$2 em dividendos por ação. O que mostra também que como uma estratégia pode ser diferente da outra. A estratégia aqui do Barsi, que é focada em dividendos, ele está pensando muito nos dividendos que vão vir daqui para frente, a partir do momento que a empresa já fez investimentos, já se alavancou, vai gerar mais caixa para primeiro se desalavancar e depois eventualmente distribuir para os acionistas. Aqui no clube a gente tem uma estratégia de seleção de dividendos, que os nossos clientes de Wealth eles têm acesso, muitos implementam ela inclusive. Essa estratégia se chama máquina de dividendos, só que diferentemente da estratégia do Barsi, essa aqui é totalmente quantitativa. Ela olha apenas para números, então a gente sai de todas as ações listadas na bolsa, roda uma série de filtros e depois ranqueia as ações das melhores para as piores pagadoras de dividendos. E um dos filtros que a gente passa aqui é a consistência no pagamento de proventos, né? Porque se a gente está pensando numa estratégia para viver de renda, para gerar renda recorrente, quer ter empresas que tenham pago dividendos pelo menos nos últimos 5 anos, o que não é o caso de AES, então já no primeiro filtro a AES cai fora. Ela não está ali entre as 10 maiores e melhores colocadas na máquina de dividendos, que aliás, se você quiser conhecer a estratégia no detalhe de forma gratuita, vou deixar também aqui na descrição um link para um e-book que te revela 7 ações excelentes pagadoras de dividendos nesse mês e te explica como funciona a estratégia, tá? O link vai estar aqui também. Mas, olhando para frente, a AES disse aí que vai pagar
45 milhões de dividendos, o que dá mais ou menos 7 centavos por ação. Só que esse martelo sobre pagamento de dividendos só vai ser batido no dia 22 de abril. Na reunião de Assembleia Geral Ordinária. O que nos leva para outra pergunta, né? Ignorando a questão dos dividendos, a AES Brasil tá barata? Que o fato de uma empresa estar barata ou não precisa ter relação direta com ela pagar ou não dividendo. E aqui no clube, a nossa estratégia mais antiga de seleção de ações, inclusive a que eu sigo aqui na minha carteira, é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que depois de passar por um filtro de 4 etapas, essas 4 etapas aí que estão na tela, a gente seleciona as 20 mais baratas da Bolsa, uma estratégia que foi testada no tempo, funcionou muito bem, a gente já aplica aqui há muitos anos com os nossos clientes de Wealth. E essa estratégia olha para um múltiplo similar ao EV/EBITDA, só que ao contrário. Pega o EBIT da empresa, transforma em lucro operacional e divide ali pelo Total Enterprise Value. E nesse caso você vai ver que o EV/EBITDA da AES Brasil ele é bastante alto, embora esteja caindo aí nos últimos anos. Não tem um desconto muito grande por esse múltiplo, que indica que o mercado espera que essa empresa vá gerar mais lucro operacional lá na frente. Só que você tem que pagar o preço agora, tem que comprar esse risco. E eu, particularmente, prefiro comprar empresas que já estejam descontadas, né? Tem empresa que está entre as mais baratas da Bolsa, está com EV/EBITDA de menos de 4 há alguns anos, está na nossa carteira há alguns anos, trazendo resultado muito bom. Enfim, né? Transformando o EBIT em lucro operacional, fazendo todos os ajustes, a AES Brasil fica na posição 132 na estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Portanto, para os clientes de Wealth do Clube do Valor, seja aqueles que seguem a máquina de dividendos, seja aqueles que seguem a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, não vale a pena investir em AES Brasil. Agora, para ti a resposta pode ser diferente, eu não sei qual estratégia que tu segue. Se quiser conhecer melhor a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, o terceiro link aqui na descrição. Nele você vai conhecer o racional da estratégia e também vai conhecer 10 ações baratas nesse mês. E aí o negócio é o seguinte, tá? Se você já tem um bom patrimônio e quer conversar com algum especialista aqui do Clube do Valor, eu vou deixar aqui o link para o nosso formulário. E se você quiser seguir aqui no YouTube, eu vou deixar aqui um vídeo bem complementar a esse para você seguir assistindo. Um grande abraço e até mais.